E aí, turminha, saudade de vocês. Enquanto isso, vamos fazer nossas aulinhas aqui, ok? Hoje vamos falar de problemas ambientais, certinho? O lixo jogado ou espalhado é uma ameaça à saúde, né? Pois ele atrai o quê? Animais que causam doenças. Por isso, o lixo deve ser coletado por funcionários da limpeza, ou enterrado ou reciclado, que no caso seria o quê? O reaproveitamento de papéis, vidros, plásticos e metais que vem no lixo. A água poluída contém impurezas, geralmente está contaminada, podendo causar o quê? Doenças. Já a poluição do ar, em virtude da fumaça das fábricas, dos automóveis, da poeira em geral, causa o quê? Problemas respiratórios e outras doenças. Então, o saneamento básico, gente, é uma série de medidas tomadas pelos governantes para garantir o quê? A boa qualidade da água e do ar e para dar tratamento ao lixo e ao esgoto. A água potável é aquela própria para beber. Ela é limpa, fresca, sem cheiro, sem sabor ou cor. E a água poluída, ao contrário, ela contém substâncias químicas lançadas pelas fábricas, detritos e dejetos humanos, que no caso seriam as fezes e as urinas. E a água contaminada seria aquela que contém micro-organismos causadores de doença. Devemos então descartar os lixos nos recipientes certos. Então aí nós temos algumas lixeirinhas, né? A lixeirinha da cor verde é para descartar o vidro. Todo animal que for, todo lixo, né, que for derivado de vidro, ele tem que ser descartado nessa lixeirinha verde aí. Já a vermelha é para plástico. A amarela seria para metal. A azul para papel e a marrom para lixo orgânico, que é aqueles lixos com casca de frutas, de legumes. Existem duas maneiras de tratar a nossa água. A primeira é pela filtração, né, ou a fervura e a cloração, que no caso o cloro, e a segunda nas estações de tratamento. Vamos falar nas estações de tratamento, né? A água que bebemos ou usamos para cozinhar deve ser tratada para se tornar potável, né, para o consumo da gente. Antes de chegar às nossas casas, a água é retirada dos rios ou das represas e levada para as estações de tratamento. Nas estações de tratamento, a água passa por um processo de limpeza e purificação, no qual são retiradas as impurezas. A água é filtrada e tratada com flúor e cloro. Nessas etapas aí, eu vou explicar um pouquinho de cada uma delas. Lá no número 1, é o processo que a água é armazenada na represa. Nessa etapa, ela passa por grades de limpeza, né, para reter folhas, troncos, peixes. Aí ela vai para 2. Na 2, a água é bombeada para a estação de tratamento. Já na 3, que é no tanque de aplicação, né, a água recebe vários produtos que formam flocos com a sujeira. Já no recipiente 4, no tanque de decantação, os flocos de sujeira vão para o fundo, eles vão decantar. Lá na parte 5, no tanque de filtração, a água passa por filtros de carvão, areia e cascalho. No tanque de água tratada, que é o tanque 6, a aplicação de flúor e cloro. A 7, ela já está tratada e a água vai para um reservatório, onde ele fica lá. A 8ª, a água ela é distribuída para toda a cidade pelos canos da rede de distribuição. O tratamento de esgoto, né? Então, após o uso da água pela população, forma-se o esgoto.
né? Que contém restos de comida, fezes, produtos químicos. Aí a água, ela entra por uma rede de canos e muitas vezes é despejada suja nos rios. Isso pode acontecer, né? O esgoto não pode e não deve ser lançado nos rios ou mares. Então, antes de ser levado às estações de tratamento de esgoto, então primeiro ele tem que ser levado às estações para depois ser despejado, né? Nos rios e nos mares. Nessas estações, o esgoto fica depositado em tanques, até que as bactérias decomponham os resíduos que existem na água suja. Só então é clorado e lançado nos rios ou no mar. No Brasil, existem muitas regiões onde não há saneamento básico. Nesse caso, as pessoas instalam nos quintais a fossa séptica, que retém, né, o material sólido, a parte líquida vai para o sumidouro e essas fossas elas devem ficar afastadas dos poços, em posição mais baixa que eles, para evitar a contaminação da água. Aí tem um exemplo, né, de um desenho, né, de uma fossa séptica. Cada um desses representantes aí, eles têm ações para com cuidado com a nossa água, né? No caso, o governo, ele deve criar serviços de saneamento básico, como rede de esgoto, tratamento e distribuição de água, coleta e tratamento do lixo para a população. Os agricultores, eles devem evitar o uso de agrotóxicos e inseticidas que acabam contaminando as nossas águas. Nós, que é a população em geral, né, devemos colaborar com a preservação dos mananciais de água e não jogar lixo nos córregos. E a indústria não lançar substâncias tóxicas nos rios, lagos ou lagoas. Esses dois símbolos aí são símbolos de reciclável e reciclado. O primeiro é de reciclável. São materiais que podem ser reciclados em um novo produto, após ter sido usado em uma casa ou no escritório. O segundo, ele já é um símbolo de reciclado, é um produto que já foi feito com alguma parte de algum material utilizado anteriormente, ele já foi uma parte reciclada. Ou seja, né, essa parte do novo produto não foi fabricada com materiais novos, elas foram recicladas. Comece a perceber nas embalagens quais símbolos tem as embalagens que vocês pegarem. Se tem do reciclável ou se já tem do reciclado. E nós temos aí os 3 R da reciclagem, que é o quê? Que significa o quê? O reduzir, que é o quê? Reduzir o desperdício antes de a gente utilizar. Então, por exemplo, se a gente vai imprimir um material, então antes, né, da gente fazer a impressão, o que a gente deve fazer? A gente deve visualizar a impressão para ver se ela está certinha, para evitar, para reduzir o quê? O desperdício. O outro R, o de reutilizar. Quer dizer, o que for preciso, né? Antes de a gente jogar fora, a gente deve ver se ele pode ser reutilizado. Um exemplo da folha, né? Se você já imprimiu um lado, não deu certo e tudo, antes de você jogar aquela folha fora, use o outro lado. Pode ser usado o outro lado? Então use o outro lado. E o outro R é de reciclar. O que for reciclado deve ser reciclado, né? Então, por exemplo, você já usou os 2 lados da folha, não tem jeito de usar mais, então ela já pode ir para reciclagem. Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre poluição visual, poluição do ar, poluição da água, poluição sonora, poluição do solo. Essa imagem aí seria a poluição do ar. É o que? A introdução de qualquer substância, né, que devido à sua concentração possa se tornar o que? Nociva à nossa saúde, prejudicial, né? E ao meio ambiente também. Então, esse tipo de poluição, a gente tem essa poluição atmosférica, né, que a gente vê pela contaminação do ar por gases, líquidos e partículas sólidas. Então, normalmente a gente vê isso em fábrica, né? Essa poluição aí é a da água. Contaminação de quê? De elementos químicos, físicos e biológicos, né? Que podem ser prejudiciais
aos organismos, às plantas e às atividades humanas, né? Porque a gente tem que pensar que existem muitas pessoas que precisam, né, da pesca para sobrevivência. A poluição sonora é aquela que é o excesso de ruídos que afeta a saúde física e mental da população, né? É um alto nível de decibéis. O que é decibéis? É o som alto, né, provocado pelo barulho constante, por exemplo, de buzinas, de sons muito alto. A poluição do solo, ela é qualquer mudança, né, que a gente vê na natureza que causa, né, o nosso solo, é o contato desse produto químico, o lixo que se joga no nosso solo, né? Então ele vai se deteriorando, né? E ele acaba trazendo risco para a nossa saúde. A poluição visual, ela é a grande quantidade de propagandas espalhadas pelos centros urbanos. Olha para você ver a quantidade de propagandas, de outdoors, né? Isso é uma poluição visual. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Beijocas da professora Andresa.